Oi, gente, boa tarde, paz e graça, família renovada, família IPRJ, cristãos que nos ouvem agora, que podem nos assistir. Queria chamar vocês para mais uma reflexão, para mais uma conversa agradável em torno da palavra de Deus, para nossa edificação mútua, né? E hoje eu queria conversar sobre um tema de maneira bem breve, né? Eu não quero tomar muito o tempo de vocês, mas eu gostaria de conversar sobre um tema que eu acho muito importante que falemos e, na verdade, é o contrário de uma outra reflexão que eu já trouxe aqui, né? Uma reflexão que a gente já trouxe, acho que semana passada, mas enfim, vamos conversar um pouco, vamos meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Como é que você está? E a meditação, a reflexão que eu gostaria de conversar hoje com vocês é sobre ingratidão, né? A semana passada, o meu primeiro vídeo, a minha primeira reflexão, né, nessa série de reflexão, é justamente foi sobre gratidão. Hoje é o contrário, sobre ingratidão, né? Ou, como a ingratidão é apresentada nas Escrituras, com a palavrinha chamada murmuração. Murmuração. Vamos conversar um pouco sobre isso. E eu gostaria de começar essa reflexão com uma outra reflexão que eu vi. Não sei se ontem ou hoje eu vi Norinha, Jairo, manda um abraço para Jairo aí, viu, Norinha, para Tina. Eu vi uma reflexão e eu gostaria de compartilhá-la aqui. Eu não sei quem é o autor, mas muito interessante. E eu vou fazer do meu jeito, como eu entendi a reflexão. E depois a gente conversa sobre murmuração. Então, pense aí agora comigo. Se Deus de repente decidisse atender a todas as suas orações, qualquer pedido que você fizesse, ainda que inconsciente, qualquer coisa que você pedisse, Deus instantaneamente fizesse acontecer. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa. Senhor, eu precisava tanto disso. Senhor, eu queria que o Senhor... Enfim, até em pensamento. Tudo que você pensar, tudo que você pedir, Deus instantaneamente fizesse acontecer aquilo que você desejou, aquilo que você pediu. Ainda que involuntariamente ou ainda que inconsciente, você pensasse de repente naquilo e aquilo acontecesse, né? Agora pense, você como filho, que de repente pensasse, ai meu Deus do céu, ai que mãe chata, aí Deus murmurou contra a mãe, Deus fizesse desaparecer a sua mãe. Ah, que mulher chata, Deus fizesse fazer desaparecer a sua esposa. Ai, que filhos, velho. Ah, esses filhos não sei não, esses filhos não me dão prazer. Deus fizesse desaparecer os seus filhos. Ah, não, já estou cansado de tanto trabalhar. Eu estou cansado desse trabalho. Exige muito de mim, Deus. Tirasse o teu emprego. Já pensou o quanto a murmuração é terrível? Eu penso que, e para tanto eu quero refletir um pouco também no texto bíblico de 1 Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele fala sobre justamente não tentar ao Senhor, não provocar ao Senhor.
com as nossas atitudes carnais, com os nossos sentimentos orgulhosos, que só refletem aquilo que somos, pecadores, só refletem as obras da carne, só refletem a ingratidão que temos diante de um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão gracioso. E antes de a gente falar sobre murmuração, eu queria que você entendesse o amor, a graça de Deus, mas também soubesse quem nós somos. Você já parou para pensar que Deus não precisa de mim e nem de você para nada? A gente diz, porque Deus nos fez para seu louvor e sua glória, para louvor do seu santo nome. De fato, Ele nos fez para isto, né? Mas Ele não precisa, Ele não fez porque precisa, porque Ele tem anjos que o adoram, que bendizem. A gente vê aquela visão de Isaías e ele vê anjos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Os anjos em total perfeição, em total submissão, em total reverência, adora a Deus, e Deus não precisa do meu louvor, do seu louvor, da sua adoração. Mas mesmo assim Ele nos criou, Ele nos salvou, nos chamou e espera que nós o conheçamos e o sirvamos, sabendo quem Ele é. E a sua graça revela que, apesar de sermos quem somos, Deus nos escolheu, Deus nos salvou. Então, pensando assim, será que nós temos algum motivo para murmurar? E aí, Paulo, escrevendo à igreja de Corintos, dizendo: olha, nós não devemos provocar a Cristo, não devemos tentar a Cristo e tentar provocar, para a mesma coisa, murmurar, né? E Paulo vai falar de algumas obras da carne, de alguns sentimentos que refletem o orgulho do ser humano. E entre esses conselhos de Paulo, não tentemos a Cristo, e ele vai citar, por exemplo, o Velho Testamento e a jornada do povo que saiu do Egito, que foi livre por Deus, que foi liberto pelo Senhor, sendo conduzido pelo deserto, e na primeira dificuldade que tinha, reclamavam, murmuravam, porque era melhor que nós tivéssemos morrido escravos lá no Egito, porque lá nós tínhamos pepinos, nós tínhamos melões, nós tínhamos carne. E Deus misericordiosamente, graciosamente suprindo, não deixando que falte nada àquele povo. Não falta água, não falta pão, não falta comida, não falta carne, não falta vestes. Deus supre, Deus abençoa. E a primeira dificuldade que tivesse, a mínima que fosse, então, achando que estava murmurando contra Moisés, e Deus chega a dizer para Moisés: não, eles estão rejeitando a mim, eles estão murmurando, estão reclamando contra mim. E aí Paulo diz: olha, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tem um salmo que eu gosto demais que fala sobre isto. Deus, o salmista começa conclamando o povo para, ao invés de murmurar, adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor, para contar uma história diferente. E ele diz: olha, e não tentais ao Senhor, não provoque ao Senhor, não murmure contra o Senhor, como alguns deles murmuraram e pereceram no deserto. E Deus jurou que eles não entrariam na terra prometida, e eles pereceram no deserto. Foi palavra do Senhor. Por causa de quê? Por causa da murmuração, por causa do orgulho, por causa da ingratidão. Não murmureis, não murmureis. E o contrário da gratidão, em que a gente adora a Deus pelo que Ele é, adora a Deus pela obra redentora dele na nossa vida, pela sua provisão na nossa vida, pelo seu cuidado sobre nós. Eu acordei hoje, eu respirei fundo, eu acordei,
eu pude fazer tudo o que eu fiz até agora, porque o Senhor, e o salmista chega e diz, deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. A murmuração é uma revelação da nossa natureza pecaminosa. A murmuração é a personificação da ingratidão. E às vezes nós reclamamos porque o dia está quente, nós reclamamos porque o dia está frio, nós reclamamos porque trabalhamos bastante, ou nós reclamamos porque não tivemos trabalho. Nós reclamamos, estamos sempre insatisfeitos. E eu costumo dizer que quando a gente murmura, mais do que está sendo ingrato a Deus, quando a gente murmura, mais do que está reclamando de tudo e não olhar tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós, pelo seu amor revelado em Cristo Jesus, pelo seu cuidado dispensado sobre nós, pelo suprir de todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, físicas, emocionais e espirituais. Todas as nossas carências são supridas e Deus pensa, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. A gente nem imagina que Deus vai se importar com isso. Ele se importa sim, Ele se importa contigo. A sua graça alcança todo o meu ser, todas as minhas carências. A sua misericórdia vem diante de todas as minhas fraquezas, as mínimas possíveis. E se tem uma coisa que Deus abomina, é ingratidão, é murmuração. Pelo contrário, Ele ama o coração quebrantado. Ao coração quebrantado não desprezarás, ó Deus, disse Davi. Coração quebrantado, um coração cheio de gratidão, um coração que é humilde, que aconteça o que acontecer, que receba o que receber, que perca o que tiver que perder. Mantém-se humilde, dependendo de Deus. A murmuração nos mata. E quando a gente murmura, mais do que demonstrar essa ingratidão que vem de nós estamos, quando a gente murmura sobre qualquer coisa que nos acontece. Porque Paulo conclui nesse texto dizendo que não vem sobre nós nenhuma tentação que seja sobre-humana, que nós não possamos suportar. Deus permite que venham provações, tentações, provas, às vezes angústias. Às vezes Deus permite que essas coisas nos atinjam, mas Ele jamais afasta o seu cuidado de nós. E nada vem na nossa vida de uma forma que nós não possamos suportar. E Ele diz que quando Ele permite que nós passemos por provações, diz o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz que o Senhor providencia. Não somente Ele permite que nós passemos por essas tentações, essas provações, e Ele não permite que seja além da nossa força, além da nossa capacidade, além do que nós possamos suportar, e assim Ele providencia o escape, o meio para que a gente vença. Então, Deus não permite que nós passemos por tentações e por lutas e por guerras sem nos garantir a vitória sobre elas. Mas o que nós fazemos diante das provações, diante das tentações, diante das vicissitudes em que nós enfrentamos? Eu disse na ilustração inicial, já pensou se Deus
atendesse cada um dos nossos pedidos e nós pensássemos, que sol quente, Deus apagasse a luz do sol para sempre, para que a gente não fosse incomodado pela luz do sol, pelo calor do sol. Nós morreríamos congelados, vocês sabem disso. Não, que frio insuportável, né? E Deus então tirasse o frio e mantivesse ou aumentasse, obviamente, o calor do sol, nós morreríamos também. Não, que mãe chata, você fala só a mesma coisa. Não, minha mãe é muito chata. Já foi-se mãe, já foi-se pai, já foi-se amigo. Então pense no que a gente fala. A gratidão agrada a Deus. A ingratidão, a murmuração traz a abominação de Deus. E Deus disse, olha, porque esse povo, Salmo 95, porque esse povo murmurou, porque esse povo provocou a minha ira, porque tudo eles reclamavam, tudo eles murmuravam, eu não deixei eles entrar no meu descanso, na minha terra, na terra prometida. Pense bem. E o Salmo 95 tem uma característica assim maravilhosa, porque trata do louvor, da adoração. Ao vinde, prostremos, adoremos, ajoelhemos diante do Senhor que criou os céus e a terra. Né? O salmista convoca a nação, convoca o povo de Deus para adorar a Deus, para prestar culto ao nome do Senhor. Mas o salmo também acaba abruptamente. Por isso eu jurei, não entrará no meu descanso. E o que o salmista está dizendo ali, o que Deus está dizendo com aquele salmo é o seguinte, este foi o fim daqueles que murmuraram. E agora a história continua. Vocês é que vão escrever o final dela. Você vai murmurar ou você vai adorar? Você vai ser ingrato ou você vai ser grato? O que vai estar no teu coração, o que vai te motivar é a murmuração, é a ingratidão ou a gratidão a Deus? Deus se agrada, Deus se aproxima, Deus abençoa, Deus conduz aqueles que são gratos. Obviamente Deus abençoa todo mundo, por causa da sua misericórdia, da sua graça. Mas Deus não despreza de jeito nenhum aqueles que têm corações quebrantados, humildes e cheios de gratidão. E a gratidão, aliás, assim como a ingratidão. A gratidão vai dizer a nossa qualidade de vida e de serviço, de adoração ao nosso Deus. O nosso caráter, ele foi transformado ou não? A nossa má índole foi transformada ou não? A ingratidão também vai revelar quem é que nós somos. Quem Jesus é para nós. E o quão grato nós somos por Ele me aceitar e me chamar, apesar de ser quem eu sou. Quem eu sou. E não murmureis. Tem um hino do nosso hinário. Qual adorno desta vida é o amor. E em uma das partes do hino, uma das partes que eu mais gosto, que diz assim: sentimentos orgulhosos não convém aos criminosos. Sentimentos orgulhosos não convém aos criminosos. Não convém aos criminosos, salvos pelo amor. Sentimentos de orgulho, de ingratidão, sentimentos que revelam o quão egoísta, o quão orgulhoso nós somos, não convém mais para a gente, porque todos nós somos criminosos, somos pecadores que fomos salvos por causa da graça, por causa do amor de Deus. A gente vai reclamar de
que, se nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, à perdição eterna, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa natureza pecaminosa, e o Senhor olhou para mim, não precisando de mim, e não precisa ainda hoje, não precisa, e apesar de ser quem eu sou, cheio de defeitos, Deus não olhou assim, Clodoaldo faz o diferencial, então eu vou chamar ele. Não, ele me viu e percebeu que eu sou tão pecador quanto qualquer outro homem, maldoso, né? Miserável. E ele me chamou apesar disso, por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. E ele deu o seu filho para que morresse por mim. E a única coisa que Deus espera é que eu lhe seja grato, que eu reconheça a grandeza da sua glória, do seu poder, e eu viva para adorá-lo, para bendizê-lo, ao invés de estar murmurando e reclamando por qualquer coisa. A ingratidão mata a nossa alma e nos afasta de Deus. Mas a gratidão traz Deus para perto de mim. Não murmurem, não murmurem, não murmurem. Nós estamos chegando ao final. Como sempre, a gente coloca aí. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma referência, quer fazer algum pedido de oração? E nós queremos orar por vocês. Vamos lá. Deixa eu ver só quem está aqui para mandar abraço. Já falei com Norinha. Manda um abraço para Jairo, viu, Norinha? Vivian, minha filhona, minha caçula, como diz Dona Zélia, caçula. Agora não é mais caçula não, Dona Zélia, é Raniel. Aline Godin, né? A ciclista, a nossa nutricionista Rebeca, né? Ivana também, a cantora Ivana. E tem um aqui que eu não sei não, só tem um bocado de letra ali, que entrou GUHKKJL, não sei quem é não. Então, para essa pessoa também, um grande abraço, que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ser gratos a Deus. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. A gente poderia encerrar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Senhor, essa canção é a nossa oração nessa tarde. Muitas vezes, Senhor, as murmurações tomam conta dos nossos corações, turva, fecha os nossos olhos para que nós não enxerguemos o cuidado do Senhor, mesmo diante das provações, mesmo diante das tentações, mesmo diante das vicissitudes, o Senhor está conosco. Aí o salmista diz, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Tu estás comigo. Né? Tu estás comigo. Então a tua presença é constante. E às vezes, quando olhamos para as coisas negativas, para as coisas que não saem como nós esperávamos que saísse, ou até mesmo por coisa tão supérfluas, por coisa tão insignificante, nós estamos de alguma forma reclamando, insatisfeitos, Senhor amado, e esquecemos as tuas muitas bênçãos benevolentes para conosco. Nos perdoa, Senhor, nas nossas murmurações. Nos perdoa, Senhor amado, das nossas reclamações. Nos perdoa, Senhor, dos nossos sentimentos orgulhosos, mesquinhos, ingratos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz aprender, Senhor amado, a ser mais gratos. Senhor amado, que o Senhor possa curar os nossos corações para que
a amargura, as murmurações, o orgulho, Senhor amado, sejam tirados, sejam limpos e reine o Senhor soberano e exaltado na nossa vida. Senhor amado, como já diz a tua palavra e o corinho, que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam dados diante de ti, ó Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Abençoa todos esse instante. É o que eu te peço encarecidamente. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam dados diante de ti, ó Senhor. Pedro, um abraço, Pedro, meu brother. Ó, quando eu for aí, eu vou fazer um suco de limão ou então um suco de maracujá para você, viu? Pode ter certeza. Pedro é apaixonado por suco de limão e suco de maracujá. Grande abraço, Pedro. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam dados diante de ti, ó Senhor. Que as nossas palavras, né? Que os nossos gestos, que as nossas ações possam banir, jogar no lixo, né? Jogar no lixo toda murmuração, toda inquietude, toda ingratidão, toda reclamação, sejam jogados no lixo, que é o lugar deles. E que nós possamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Meu amigo pastor Ézer Augusto, né? Grande abraço, Ézer. Ana Paula, para Mariana, eu não lembro o nome do campeão do seu filho, mas manda um abraço para ele também, viu? Para todo o povo aí em Unai, renovada, abençoada em Unai. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se Deus quiser, amanhã a gente vem. Provavelmente a gente amanhã vem com uma reflexão baseada no culto de oração hoje. Nós voltaremos amanhã. A qualquer hora, nós voltaremos amanhã, se Deus permitir. Samuel, isso aí, Samuel. Manda um abraço para Samuel. Rodrigo, né? Rodrigo Cardoso. Grande abraço, viu, Rodrigo? Chegou atrasado, mas o vídeo vai estar aí. Você pode acompanhar aí depois. Grande abraço para todos. Que Deus abençoe em o nome de Jesus.